Ele previu o boom da IA e de repente perdeu 35 bilhões, uma quantia insana. E essa história é sobre o gênio da IA que perdeu 35 bilhões. A grande questão é, a bolha da IA está estourando? E foi ele quem previu o boom da IA e de repente perdeu essa quantia insana de dinheiro. Vou te explicar essa história. Imagine ser uma das pessoas que entendeu a revolução da IA antes de quase todo mundo. Você trabalhou na OpenAI e previu que a IA poderia transformar a economia global. Você construiu um fundo de investimentos baseado nessa previsão e sua aposta deu super certo, não é? De repente, dezenas de bilhões de dólares em valor sumiram. Foi basicamente isso que aconteceu com Leopard Azalbenger e seu fundo de hedge focado em IA chamado Consciência Situacional. Veja o que deixa a história ainda mais fascinante. O maior erro dele foi acreditar que estar certo sobre o futuro significava que o mercado não poderia destruí-lo no caminho. Então, vamos começar. Se você acompanha a IA há algum tempo, talvez tenha reconhecido Leopard Azalbenger. Ele trabalhou anteriormente na equipe de superalinhamento da OpenAI e depois ficou famoso por seu enorme ensaio intitulado Consciência Situacional, prevendo um progresso extremamente rápido em direção à IA avançada. E ele fez algo ainda mais interessante. Em vez de apenas falar sobre o boom da IA, ele apostou bilhões nisso. Ele criou uma empresa de investimentos focada fortemente em empresas que impulsionam a IA ou inteligência artificial, semicondutores, data centers, infraestrutura de IA, chips, as ferramentas e suprimentos por trás da revolução da IA. E por um tempo, essa estratégia parecia quase genial. A Reuters informou que, apesar da queda eventual, o fundo ainda estava com alta de 80% em 2026, mas seus ganhos anteriores tinham sido tão extremos. Mas então veio julho, o caos de 45 bilhões em IA. À medida que as ações de infraestrutura de IA dispararam, a percepção situacional cresceu junto com elas. O Wall Street Journal noticiou que a Sam Banger construiu o que se tornou uma potência de investimentos de cerca de 45 bilhões, focada principalmente na aposta em IA. Pense na ironia disso. Um dos maiores entusiastas de IA do mundo não estava apenas dizendo que a IA mudaria tudo. Ele criou uma grande máquina financeira baseada nessa crença. E quando você está certo, a alavancagem pode fazer você parecer um gênio. Mas a alavancagem tem outro lado. Ninguém quer falar sobre isso. Ao pegar dinheiro emprestado para aumentar sua exposição ao mercado, seus ganhos aumentam. Isso é verdade. O mesmo ocorre com suas perdas. Essa é a parte essencial. Então, uma movimentação de 10% contra você não é mais necessariamente um problema de 10%. E quando os credores começam a exigir garantias adicionais, as coisas podem desmoronar incrivelmente rápido. A Reuters diz que foi basicamente isso que aconteceu quando o mercado se moveu fortemente contra a posição da empresa e a liquidez do mercado se deteriorou. A aposta em IA desandou. Agora, é aqui que a história fica muito maior do que apenas um hedge fund. As ações ligadas à IA começaram a cair. As ações de chips foram especialmente afetadas e traders concentrados em um único ativo, antes beneficiados pela alta, passaram a ver o movimento oposto. A percepção situacional ficou no meio disso tudo. A Reuters informou que o valor das carteiras dos fundos caiu 67% durante julho de 2026. Isso em apenas um mês. E quando posições altamente alavancadas começam a cair tão rápido assim, você não vai ter o luxo de dizer: vou esperar as ações se recuperarem. Seus credores querem esse dinheiro. Seus limites de risco entram em ação, as chamadas de margem chegam. De repente, você é obrigado a vender ativos quando menos deseja. E Leopard Azambenger depois disse aos investidores que a situação se aproximou de uma perda permanente de capital, mais do que a empresa considerava aceitável. O fundo acabou removendo toda a alavancagem que tinha. E vamos passar para a parte 3, e a Citadel apareceu. Agora vem a parte que parece de filme. Enquanto o fundo corria para reduzir a exposição, a Citadel de Ken Griffin entrou em cena. Não é exatamente um nome novo, ele já esteve nas notícias.
O Wall Street Journal afirmou que a Leopard vendeu bilhões de dólares em participações à Citadel na primeira venda. A Reuters posteriormente informou que o fundo vendeu a maior parte de sua carteira de ações para a Citadel e desfez a maioria de suas posições em ações listadas. Pense nisso. Um investidor é forçado a vender porque a posição se tornou insustentável, e outro investidor aparece com liquidez suficiente para comprar justamente quando todos os outros estão em pânico. Dois lados diferentes da moeda, certo? E uma das lições mais antigas do mercado: estar certo no final das contas não é suficiente. Você precisa sobreviver tempo suficiente para estar certo. Agora vamos para a parte 4 da história. Aqui está a história da IA. Todos estão perdendo a oportunidade. E é aqui que eu acho que a história se torna mais importante para todos que acompanham a inteligência artificial. Porque a conclusão óbvia seria: as ações de IA despencaram, a bolha da IA acabou. Mas isso é simplista demais. Azam Benger afirmou aos investidores que os fundamentos da empresa seguem sólidos, mesmo com a queda das ações. E para ser sincero, essas são duas coisas completamente diferentes. A tecnologia pode ser transformadora, mesmo quando o investimento nessa tecnologia está supervalorizado. A internet mudou o mundo. Mesmo assim, as empresas de internet desmoronaram na época do estouro da bolha.com. As ferrovias mudaram economias, mas nem toda a ação do setor foi um bom investimento. A IA pode repetir esse padrão. A IA pode se tornar uma das tecnologias mais importantes deste século, enquanto investidores superestimam a rapidez com que os valuations atuais podem ser justificadas. E essas duas ideias podem existir, infelizmente ou felizmente, ao mesmo tempo. Vamos discutir a ironia, quinta parte dessa história. Existe outra camada interessante. Se isso não for um filme, imagine como se fosse. Leopold Aschenbacher ficou famoso porque estava disposto a fazer previsões extremamente agressivas sobre IA. Ele disse que a tecnologia pode evoluir mais rápido do que governos, instituições e até empresas de tecnologia estavam preparados para isso. O próprio fundo dele já enfrentou versões desse problema. Não porque a IA de repente desapareceu, mas porque os acontecimentos avançaram mais rápido do que a estrutura financeira em torno da aposta dele podia suportar. Essa é a ironia. Construiu sua reputação compreendendo a mudança tecnológica exponencial. Mas o risco financeiro também pode crescer exponencialmente. Uma posição em queda vira chamada de margem, que vira venda forçada, pressionando o preço para baixo. Preços mais baixos criam mais pressão e, de repente, aquilo que parecia administrável se torna uma crise crítica. O próprio Azam Benger comparou essas dinâmicas a uma corrida bancária, onde a vulnerabilidade gera ainda mais vulnerabilidade. Vou falar sobre minha visão após mais de 20 anos na indústria. E essa parte eu acho que é a mais importante. A história não prova que o boom da IA é falso. Ela revela algo desconfortável sobre onde estamos agora. A IA não é mais apenas uma revolução tecnológica. Ela está se tornando uma das apostas financeiras mais concorridas do mundo. Bilhões são investidos em chips, data centers, infraestrutura de energia, empresas de modelos de IA, provedores de nuvem e startups de IA. Todos querem participar desse futuro. Quando muito dinheiro segue a mesma narrativa, a diferença entre a realidade tecnológica e as expectativas financeiras torna-se crucial. Você não pode descartar completamente o fato de que a IA muda o mundo, e ainda assim há uma quantidade extraordinária de dinheiro apostando em quando e como essa transformação acontece. Talvez a lição desse colapso de 35 bilhões de dólares seja que quem prevê o futuro não é sempre quem sobrevive até lá. A IA pode se tornar dramaticamente mais poderosa nos próximos anos. A Nvidia pode continuar vendendo uma quantidade enorme de infraestrutura. OpenAI, Anthropic, Google e Meta continuam avançando com os modelos de fronteira. Mesmo assim, os mercados financeiros ligados à IA podem sofrer correções fortes no caminho. Então, a questão não é simplesmente: a IA é uma bolha? A melhor pergunta é: quanto do futuro os investidores já precificaram? Até mesmo um famoso entusiasta da IA pode acabar do lado errado da aposta em IA.
Essa história pode ser menos sobre um hedge fund e mais sobre o quão perigosa a próxima fase do boom da IA pode se tornar. Se você acompanha as grandes histórias da inteligência artificial, inscreva-se neste canal, pois a corrida da IA avança rápido e às vezes o dinheiro ainda mais. E obrigado por assistir, obrigado por acompanhar. Ei, se você ainda não me conhece, meu nome é Pritam Sahu. Sou palestrante TEDx, autor em IA e atuo com o Google há 7 anos. Acompanhe para mais novidades e até o próximo vídeo.